Lipedema tem cura? E aqui está a resposta que você precisa ouvir. Se você abriu esse vídeo é porque você provavelmente acorda todos os dias fazendo a mesma pergunta. Será que um dia eu vou me livrar do lipedema para sempre? Talvez você já tenha passado horas no Google buscando uma cirurgia mágica, um suplemento milagroso ou uma dieta que faça essa gordura e essa dor sumirem como se nunca tivessem existido. Eu sei o quanto é exaustivo viver nessa busca por uma cura definitiva que parece nunca chegar. Mas o que eu tenho para te dizer hoje pode parecer duro no início, mas é a única coisa que realmente vai te dar a liberdade que você procura. Eu sou o Dr. Pedro Guerra, endocrinologista, especialista em emagrecimento e lipedema, e hoje eu vou te explicar por que entender que o lipedema não tem cura, mas tem controle absoluto, é o que vai transformar a sua vida. Fica comigo porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai mudar a forma como você olha para o seu próprio corpo. Para a gente começar essa conversa com o pé no chão, eu preciso te explicar a diferença entre cura e remissão. Na medicina, quando falamos em cura, geralmente estamos falando de algo que você trata, elimina a causa e nunca mais precisa se preocupar com aquilo, como por exemplo uma pneumonia que você trata com antibiótico. Já no lipedema, é uma condição crônica e genética. Isso significa que o seu código genético para o lipedema está no seu DNA. Não existe até hoje uma técnica que mude a sua genética. Por isso, prometer a cura é muitas vezes uma armadilha de marketing que só gera frustração. No entanto, existe a remissão. A remissão é quando você controla a inflamação, elimina a dor e reduz o volume a tal ponto que a doença deixe de ditar as regras da sua vida. Você continua tendo a predisposição genética, mas os sintomas estão dormindo. É como se você tivesse a doença, mas ninguém precisa saber que você tem. E entender isso é o primeiro passo para parar de buscar um milagre e começar a construir um resultado que dure a vida inteira. Muitas pacientes chegam ao consultório acreditando que a lipoaspiração para o lipedema é o ponto final da história. Elas pensam, doutor, se eu retirar essa gordura doente, eu estarei curada, certo? E aqui eu preciso ser muito sincero. A cirurgia é uma ferramenta poderosa. Talvez o maior atalho que temos para reduzir a carga inflamatória e devolver a mobilidade. Mas ela funciona como um botão de reset e não como um botão de delete. Pense na cirurgia como uma limpeza profunda em um terreno que vive alagando. Você tira a lama, limpa a sujeira e deixa o terreno pronto para construir. Mas se você não cuidar da drenagem desse terreno, que no seu caso é o metabolismo, os hormônios e a inflamação, a água vai voltar a acumular. A cirurgia remove as células doentes que estão ali agora, mas ela não altera a sua tendência genética de inflamar. Se você opera e volta para uma rotina inflamatória, o lipedema pode não voltar no mesmo lugar com a mesma força, mas o seu corpo continuará doente. Por isso, a cirurgia faz parte do controle, mas ela sozinha não garante o futuro das suas pernas. Você já se perguntou por que a sua irmã, a sua prima ou uma amiga come as mesmas coisas que você, mas não tem as mesmas pernas? A resposta está na epigenética. Imagine que você nasceu com um livro de instruções, o seu DNA, que tem um capítulo específico sobre lipedema. Esse capítulo diz que o seu corpo tem facilidade em inflamar e acumular gordura doente em certas regiões. Ter esse capítulo no seu livro não significa que você está condenada a sofrer para sempre. Na medicina, usamos uma frase clássica: a genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. O controle do lipedema consiste basicamente em manter essa arma travada. E o que puxa o gatilho? O estresse crônico, a privação de sono, alimentos ultraprocessados e picos hormonais sem acompanhamento. Quando você entende que o gatilho está na sua mão, o termo controle deixa de ser algo pessimista e passa a ser empoderador. Você para de se sentir uma vítima da genética e passa a ser a estrategista do seu próprio corpo. O lipedema é uma doença progressiva. Isso significa que, se você não fizer nada, a tendência natural é que ele piore com o passar dos anos. Nós dividimos o lipedema em estágios do 1 ao 4. Eu gosto de comparar esses estágios a uma escada. No estágio 1, a pele ainda é lisa, mas você já sente a dor e o peso. No estágio 4, já temos o que chamamos de lipolinfedema, onde o sistema linfático pede arrego e as pernas ficam muito deformadas. Por que o termo controle é tão vital aqui? Porque o objetivo do tratamento não é apenas fazer você caber em uma calça menor hoje, mas garantir que você não suba os degraus dessa escada. O controle é o que impede que o estágio 1 vire o estágio 3. Quando você aceita que precisa de um manejo constante, você está, na verdade, garantindo a sua mobilidade daqui a 10,
20 ou 30 anos. Tratar o lipedema não é uma corrida de 100 metros, onde você cruza a linha de chegada e para. É uma maratona de cuidados que garante que você continue caminhando com saúde por toda a vida. E nessa maratona devemos eliminar vários inimigos. O pior deles é o efeito sanfona. Se existe algo que o lipedema adora e que destrói qualquer tentativa de controle, é o efeito sanfona. Sabe aquela história de perder 5 quilos em um mês com uma dieta maluca e ganhar 7 quilos no mês seguinte? Para quem tem lipedema, isso é um desastre biológico. Funciona assim: quando você ganha peso, seu corpo deposita gordura preferencialmente nas áreas do lipedema, esticando ainda mais aquele tecido e gerando inflamação. Mas quando você emagrece rápido e sem estratégia, o seu corpo queima a gordura boa do rosto, dos braços, da barriga e preserva a gordura doente das pernas. E o resultado? A cada ciclo de engorda e emagrece, a proporção do seu lipedema aumenta. A sua perna fica cada vez maior em relação ao resto do corpo. Por isso, o termo controle é mais honesto. Ele foca na estabilidade. É muito melhor você manter o seu peso estável por anos do que viver nessa montanha russa, que só serve para alimentar a doença e deixar a sua pele cada vez mais flácida e dolorida. E eu sei que na primeira vista, ouvir que não tem cura parece desanimador, mas eu quero que você experimente olhar por um outro ângulo. Existe uma paz enorme em parar de perseguir um fantasma. Quando você aceita que o lipedema é uma condição que precisa de manejo, você para de pular de galho em galho atrás da pílula mágica ou do tratamento da moda que prometeu a cura milagrosa pelo Instagram. Pensa aqui comigo, você não se sente doente ou incapaz porque precisa usar óculos para enxergar ou usar protetor solar para não queimar a pele, certo? Você apenas faz o manejo dessas condições para viver bem. Com o lipedema é igual. O estresse de buscar uma cura inexistente eleva o seu cortisol. E o cortisol é um dos maiores gatilhos de inflamação para a sua gordura. Ou seja, a própria busca frenética pela cura pode estar piorando os seus sintomas. E aceitar o controle não é desistir, é escolher a estratégia certa e parar de lutar contra a realidade. É onde a ansiedade diminui e os resultados reais começam a aparecer. E uma das maiores preocupações das minhas pacientes é: Dr. Pedro, se não tem cura, eu nunca vou poder usar um biquíni, um vestido curto sem sentir vergonha? E a resposta é um não bem grande. O controle é, na verdade, o seu maior aliado estético. Quando falamos que não tem cura, estamos falando da biologia celular, mas o resultado visual de uma paciente bem controlada é surpreendente. Aqui, por exemplo, é uma paciente que ela tinha esse mesmo receio e com o controle da sua doença, olha só esse resultado magnífico que ela apresentou. Você acha que ela tem vergonha de usar biquíni hoje? Uma perna em remissão é uma perna com muito menos volume, com a pele mais firme e com aquela textura de nódulos muito mais suave. O controle permite que você chegue em um ponto onde as pessoas nem percebam que você tem lipedema. A liberdade estética não vem de apagar o seu DNA, mas de desinflamar o seu corpo a tal ponto que a doença perde o protagonismo da sua imagem. Você não precisa de cura para ter pernas bonitas. Você precisa de uma estratégia de controle que funcione. Agora que você já entendeu que o controle é o seu passaporte para a liberdade, você deve estar se perguntando: mas doutor Pedro, como eu faço esse controle na prática? E o controle do lipedema se sustenta em 4 pilares que eu chamo de inegociáveis. O primeiro é a alimentação anti-inflamatória. Não é a dieta para emagrecer, é comer para não irritar as suas células de gordura. O segundo é o exercício de força. O músculo é o coração do seu sistema linfático. Sem músculo forte, a perna não desincha. O terceiro é o manejo linfático, que envolve o uso de compressão e técnicas para manter o líquido circulando. E o quarto é o equilíbrio hormonal e metabólico, que é onde entram as suplementações e, se necessário, as medicações. Perceba que nenhum desses pilares sozinho é a cura, mas quando você junta os 4, você cria uma barreira tão forte que o lipedema não consegue avançar. Controlar é aprender a equilibrar esses pratos todos os dias, de forma leve e sem neurose. Muitas pacientes se sentem sufocadas quando olham para os pilares do controle. Elas pensam assim: doutor Pedro, eu nunca mais vou poder comer um doce, ou eu nunca mais vou poder faltar na academia? E a resposta é: claro que vai. O controle não é uma prisão, é uma bússola. No lipedema, o que importa não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. É a constância e não a perfeição que mantém a doença em remissão. Eu gosto de usar a famosa regra dos 80-20. Se você mantém seus pilares de controle em 80% do tempo, o seu corpo terá resiliência para lidar com os outros 20% de exceção sem inflamar ou sentir dor. O erro de quem busca a cura é que na primeira falha,
a pessoa sente que quebrou o encanto e desiste de tudo. No controle não existe falha, existe ajuste de rota. E ter essa mentalidade é o que vai permitir que você viva uma vida normal, social e feliz, sem ser escrava da balança ou do espelho. E para encerrarmos essa parte técnica, eu quero que você olhe para o futuro. O que esperar dos próximos anos convivendo com o lipedema? A medicina está avançando rápido, novas medicações e tecnologias cirúrgicas surgem a cada dia. Mas a maior evolução que você pode esperar não vem de um laboratório, vem de uma maturidade metabólica. Com o passar do tempo, o controle se torna automático. O que hoje parece difícil, como escolher os alimentos certos ou usar a compressão, vira um hábito, como escovar os dentes. O futuro de quem aceita o controle é um futuro de pernas leves, de uma vida sem o peso da dor constante e principalmente de uma mente livre de culpa. Você para de se perguntar, por que eu? E começa a celebrar como eu estou bem. O lipedema pode até ter a chave de uma genética, mas é você que vai decidir se a porta vai ficar aberta para a inflamação ou fechada para a sua saúde. O seu futuro não está escrito nas suas pernas, ele está sendo desenhado pelas suas escolhas de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha tirado um peso enorme das suas costas. O lipedema não precisa ser uma sentença de dor ou de frustração constante. Quando você troca a busca pela cura impossível pela estratégia de controle absoluto, você finalmente volta a ser a dona do seu corpo. Mas eu sei que na prática, equilibrar todos esses pilares, alimentação, exercício, compressão, hormônios, pode parecer um desafio gigante para enfrentar sozinha. É exatamente por isso que eu desenvolvi uma rota para você seguir, passo a passo, no meu programa que vai te ajudar com o lipedema. Nele, eu não te entrego apenas informações, eu te entrego um mapa exato. Nós organizamos cada passo do seu controle para que você saiba exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, transformando essa teoria que vimos hoje em pernas leves e autoestima recuperada. Se você sente que está pronta para parar de tentar sozinha e quer o meu acompanhamento para colocar o seu lipedema em remissão, clique no link que deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esqueça de deixar nos comentários qual desses pilares é o mais difícil para você hoje. Eu vou adorar ler e responder. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.